Opa! Existe resistência à insulina? Apesar desse termo estar consagrado, na minha modestíssima opinião, isso não existe. Por quê? Normalmente, quem tem um pouco mais de conhecimento sobre metabolismo, vê uma pessoa obesa, com sobrepeso, e fala, a pessoa provavelmente tem resistência à insulina. Mas o que não faz sentido uma pessoa obesa ter resistência à insulina é ela acumular tecido adiposo. Por quê? Porque o acúmulo do tecido adiposo é uma resposta à insulina. Então, como essa pessoa teria resistência à insulina? Essas pessoas têm um nível elevado de insulina normalmente? Sim. Isso é uma característica das pessoas obesas. Níveis elevados de insulina. Mesmo que às vezes esses níveis estejam dentro da faixa da normalidade. Não sei exatamente qual foi o tipo de população usada para estimar essa normalidade. Mas provavelmente não é uma população normal do ponto de vista metabólico. Ela pode expressar a normalidade do ponto de vista estatístico, mas não do ponto de vista biológico. Só que apesar de níveis normais, são níveis normais elevados, normalmente, que essas pessoas expressam no seu exame de sangue, por exemplo. Não é incomum, eu faço muita avaliação pré-anestésica de pacientes que vão submeter a cirurgia bariátrica, ou seja, cirurgia para tratamento de obesidade. E é um padrão extremamente comum essas pessoas terem uma glicemia normal. E por isso não são consideradas anormais do ponto de vista metabólico. Mas quando você vai ver o nível de insulina dessas pessoas, ele é extremamente elevado. E o inverso disso tipicamente acontece na população de descendentes de japoneses, por exemplo. São pacientes magros, mas têm um diabetes de difícil controle, ou seja, uma glicemia de difícil controle. Muitas vezes usam mais de uma medicação e, em alguns casos, utilizam até mesmo a insulina, mesmo sendo diabéticos do tipo 2, na tentativa de normalizar essa glicemia. Qual é o significado disso? As pessoas que são obesas e que têm um nível elevado de insulina, o que elas têm, por exemplo, do ponto de vista muscular, não é uma resistência à insulina. Na verdade, elas estão de tanque cheio. As células musculares já estão, e o fígado já tem os seus estoques de glicose na forma de glicogênio no seu nível máximo. E a partir desse nível máximo, se mais glicose entra na célula, isso passa a ser tóxico para a célula, passa a ser tóxico para a mitocôndria, por exemplo. Então, o que acontece é que essa célula passa a não absorver mais glicose. Tendo
essa glicose não entrar dentro da célula, ela fica mais tempo na circulação, mais tempo estimulando o pâncreas. Naturalmente, maior é a secreção de insulina. E se a secreção de insulina é maior e mais sustentada ao nível do tempo, basicamente você tem um ambiente em que a pessoa não utiliza gordura como substrato energético e ao mesmo tempo ela está assimilando gordura da dieta e até mesmo em pequena parte glicose da dieta para formar mais tecido adiposo. E essa utilização da glicose como substrato para formar mais tecido adiposo provavelmente seja um mecanismo de defesa do organismo, justamente para tirar a glicose da circulação, já que a glicose não deve ficar elevada na circulação, ela também nasce elevada na corrente sanguínea, ela também é tóxica, também vai exercer seus efeitos tóxicos. Não é à toa que nós temos um controle da glicemia normalmente muito estreito. O que acontece nessa população, por exemplo, de descendentes de japoneses? Esses pacientes não têm esse mecanismo de defesa, não vou dizer adequadamente funcionando, porque isso, não sei até que ponto isso é adequado, mas enfim, eles têm esse mecanismo de defesa é bem menos funcionante do que na população de caucasianos, por exemplo. E em não tendo esse mecanismo de defesa, ou seja, de utilização da glicose, de retirada da glicose da circulação também pelo tecido adiposo, talvez por uma secreção mais baixa de insulina, eles ficam com uma glicemia mais alta, de mais difícil controle. O problema nos dois espectros é que as pessoas envolvidas no tratamento desses pacientes, tanto dos obesos quanto dos diabéticos, focam o tratamento na glicose. Ou seja, todas as ações terapêuticas são voltadas para colocar a glicose para dentro da célula. Não para diminuir a oferta de glicose. E o que acontece? Quando você está driblando mecanismos de defesa do organismo com medicamento, o que acontece consequentemente? Você começa a expor as células e as suas organelas, suas estruturas, enfim, a níveis tóxicos de glicose. Consequentemente, você vai começar a ter efeitos deletérios dessa toxicidade de um nível elevado de glicose intracelular, por exemplo. E a consequência disso é que, mesmo que os pacientes tenham um controle glicêmico mais estreito, esses pacientes não expressam uma longevidade maior. E se eu não estou enganado, tem trabalhos que mostram inclusive que esses pacientes têm uma longevidade menor. Resumo da ópera: o tratamento da síndrome metabólica como um todo, logicamente, é diminuir a oferta de glicose e não jogar mais glicose para dentro. Ok? Um abraço.